Você já cansou da cidade e pensou em morar no campo, sair dessa vida? Você acha que viver na cidade é uma coisa saudável, é uma coisa que contribui para a sua qualidade de vida ou é uma coisa que diminui a sua expectativa de vida? E se diminui, por quê? Por que as cidades ficam doentes, nos deixam doentes e como elas podem ficar mais saudáveis e nos deixar mais saudáveis? É um assunto que mistura muita coisa entre medicina, hábito, urbanismo, patologia, que aqui no Não Ficção, onde a gente vai discutir ciência do dia a dia com especialistas, vai ter que ser discutido com um senhor especialista mesmo, que é o Paulo Saldiva, que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e, entre muitas outras coisas, está há mais de 40 anos fazendo pesquisa sobre os efeitos da poluição do ar ambiente na nossa saúde. Bora conversar com ele e ter uma conversa transformadora. Professor, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar aqui e ter essa conversa. Sua aula, para mim, na pós-graduação, foi bastante transformadora, porque eu estava dentro de um instituto de ciências biomédicas com muita discussão de coisas bem particulares desse organismo, nessa condição, nesse fator, fazendo tal coisa, e você deu uma aula sobre poluição, cidade e a relação que a gente tem com carros, com a cidade, com o ar e as possíveis consequências que a gente teria na nossa saúde que na época estavam começando a ser medidas. Então tinha os pontos de coleta de ar em São Paulo e me fez ver o ar da cidade de uma outra forma. Eu queria começar usando a poluição do ar, que foi o que me marcou, para contar para as pessoas um pouco como a gente entende o que a vida moderna nos causa e que aspectos dessa vida moderna causam o que na gente. Então, começando por poluição do ar mesmo, como a gente descobre que viver em cidade pode fazer mal, o que na cidade faz mal e o que a gente pode fazer para remediar isso? Bom, fazendo uma história comprida, um pouco curta, é o seguinte, quando você tem a Revolução Industrial e você deixa o laissez-faire, né, vamos deixar, o Estado se regula, você sai de um regime autoritário, monárquico, imperial e passa para um regime empresarial, né? Então a ideia era que o Estado interferisse pouco e deixa que ele se regula, né? Adam Smith, aquela coisa assim. Então você tem um grande desenvolvimento tecnológico e a sociedade enxergava aquele incômodo como um preço necessário a pagar, certo, pelo progresso. Só que isso, você não tinha ferramenta para detectar os efeitos disso, né? Você tinha um incômodo, mas aquilo fazia mal? Não. Para trabalhador já se sabia, né? Os mineiros, aquelas pessoas que tinham os limpadores de chaminé do filme Mary Poppins, né? Que faziam câncer de escroto, porque eles eram crianças que tinham que descer. Então, desceu no alcatrão ali, né? No alcatrão. Então, aí você imaginava que isso era um problema ocupacional, mas que a sociedade como um todo não teria problemas. Aí começou nos anos 30 e 40, alguns episódios em cidades industriais metalúrgicas onde o sinal, a relação sinal-ruído, quer dizer, o efeito à saúde era tão grande que você podia contar sem estatística. Por exemplo, Donora, na Pensilvânia, um polo siderúrgico, morreram os pássaros. Todo mundo que tinha passarinho morreu num período. O canário da mina. O cara da mina literal, saiu da mina e foi na casa das pessoas. E houve uma demanda enorme numa cidade pequena que todo mundo percebeu, aquilo fazia mal. Mas era cidade pequena, ninguém deu bola. Até que teve o smog de Londres, em 52, onde morreram 15 mil pessoas a mais em 2 semanas. Nossa! Né? E quer dizer, foi 7 mil na primeira semana, e depois a curva, quer dizer, você tem um aumento da mortalidade e depois demora umas 2 semanas para voltar. Então você tem a integral disso, dá mais ou menos 15 mil. E aí eles viram que aquilo fazia mal, saiu o Clean Air Act 4 anos depois, e aí se falou que quando tivesse uma episódio assim, você fechava indústria e parava carro. Na realidade você tinha aquecimento, muito uso de diesel para mobilidade e indústrias, e aí o objetivo era o quê? Os níveis pré-smog de Londres. E achou-se que estava resolvido, até final dos anos 70. Só que aí apareceu o computador pessoal e dados de saúde organizado. Então você fazia, que nem economista faz, séries temporais, você acompanha no tempo esses desfechos e morte e nível de poluição, e você vê que isso começava a fazer mal abaixo do que se dizia que era seguro. Não precisa morrer passarinho para as pessoas estarem sofrendo algum dano. A gente morre antes do passarinho também. Quer dizer, nós temos os cardiopatas, as crianças, os indivíduos com doença crônica morriam antes do passarinho, só que ninguém via.
E esses trabalhos foram objeto de tudo que a gente viu em Covid e tudo isso. Teve uma negação, né, disso, um grande aspecto, até que a evidência surgiu num nível tão grande, repetido em vários lugares, que se viu uma coisa muito óbvia. Não tem nível de segurança para poluição. Quer dizer, você chegar para uma pessoa e falar assim, uma pessoa que fuma, ela fala assim, vai para um profissional de saúde e fala, quantos cigarros eu posso fumar por dia que não me faz mal nenhum? Depende. Se você for o Niemeyer, nosso arquiteto, fumou charuto até os 102 anos. Ele tinha os genes para isso. E tem gente que, por conviver com fumante, faz câncer. Depende, então, da vulnerabilidade do receptor. Se você tem um feto que está na fase de desenvolvimento vulnerável, tem janelas críticas do desenvolvimento, onde você forma o cérebro, onde você forma os órgãos. Que, inclusive, coincide com períodos em que as grávidas têm mais enjoo, rejeitam mais comida e outras coisas. Exatamente. Né? Você tem, então, janelas de vulnerabilidade que são ou porque o organismo não se formou ou porque ele está deixando de funcionar. Então, o que a poluição faz hoje, já tem evidência segura para tudo que o cigarro faz, com um risco relativo pequeno. Quer dizer, vamos fazer uma imagem numérica. Assim. Se você parar de fumar e não tiver tido câncer ou bronquite crônica ou enfisema até aquele momento, você ganha uma expectativa de vida de média da ordem de 9 anos. Se você voltasse a poluição para o nível que a Organização Mundial de Saúde prescreve hoje como adequado, nós teríamos um ganho de vida médio da cidade ao redor de 1 ano e meio. Então, por exemplo, cigarro é muito pior do que a poluição. Só que tem o seguinte, esse risco do cigarro aplica-se a menos de 10% da população. Que são os fumantes. Que são os fumantes. Então você tem um ganho de média da população, o risco atribuível é menos de 1 ano. Entendi. Enquanto na poluição, ele é um risco pequeno, mas todo mundo está exposto. E nesse caminho vai pegar pessoas vulneráveis. Tem outra coisa que aconteceu, que a concentração mede a concentração média da cidade. Mas dose é diferente de concentração. Tá. Então, vamos supor, o pior lugar na cidade são os corredores de tráfego. É onde as novas chaminés são corredores de tráfego. E morar ao redor das grandes avenidas não precisa morar, muito movimentadas. O teu território é mais do que o teu CEP. Onde você mora, é onde você fica. Uhum. Então o território de uma cidade, acho que a maior parte das pessoas que está vendo a gente passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Verdade. Então o território urbano é onde você mora, mais aonde você fica. E hoje a gente fica cada vez mais tempo dentro do bico do corvo, no ninho do urubu, que é exatamente aonde você tem maior concentração de poluentes. A concentração dentro do corredor de tráfego, a depender da geografia, por exemplo, para quem conhece São Paulo, a Avenida Sumaré, aquilo é um cânion. Sim. Às vezes você faz um cânion de prédios também. Sim, sim. E então, ali dentro, a concentração é 2 a 3 vezes maior do que o background da cidade. A gente faz isso no cemitério do Araçá, que a gente lá na Faculdade de Medicina, eu sou patologista, tenho uma vista privilegiada para o cemitério. Eu trabalho com autópsia e também eu vejo, tem um parque temático. E a Faculdade de Medicina liga o hospital ao cemitério. Isso que eu sempre... Isso que é a função do... Dá para aprender desde cedo. Dá para aprender desde cedo. Então, ali dentro não tem trânsito. Uhum. No plano que eu conheço, né? No plano material. E você tem 400 metros da Dr. Arnaldo, que é a avenida que está a Faculdade de Medicina de um lado, o cemitério do outro, até a Rua do Fundo. Então você tem um lugar que não tem trânsito de carro. Então você tem um gradiente muito grande de espaço aberto e você vai vendo que a poluição, à medida que eu me aproximo do Dr. Arnaldo, sobe 3 vezes. Bom, então comparando, então fazendo uma metáfora para entender. Se você... As medidas de engenharia de motores, as medidas de controle que a CETESB colocou, mostram que caiu a concentração na cidade de São Paulo. Quando a gente vê no ônibus lá, esse ônibus tem um motor Euro 5. E vai melhorando, mas não emite perfume. Né, nenhum. Então, o que aconteceu é que então a gente saiu de vodka, em concentração de álcool, para cerveja. Certo.
Só que a gente hoje fica muito mais tempo no trânsito do que ficava antigamente. Você ia para a cidade nos anos 70 em 15, 20 minutos, e agora você perde, não é incomum você perder 2 a 3 horas no trânsito. Quanto mais pobre, mais tempo você perde no trânsito. Então maior a dose. Então você deixa de tomar um copo de vodka e passa a tomar 5 latas de cerveja. E a quantidade de álcool, então, a dose, ela não caiu tanto quanto a concentração. E você tem outros problemas, porque as indústrias, né, saíram de São Paulo por causa de IPTU, regulação ambiental, estava saturada a bacia, mas as novas fontes implicam em deslocamento e maior emissão de carbono, e maior tempo de deslocamento no trânsito. Então, por exemplo, o problema ou seja, a poluição em São Paulo não está num problema de engenharia somente. Ela está em aproximação da relação do emprego ao trabalho e adoção de transporte motorizado elétrico de alta capacidade. Deixa eu decompor esses dois e fazer uma pergunta para quem vê a consequência disso. Primeiro, e esse eu já tenho como tão óbvio e tão absorvido que eu nem passei por isso, que é o quanto o trânsito em si, a falta de infraestrutura de transporte público, outras coisas, influencia nisso. Esse, acho que é um ponto importante pra gente discutir. Para pegar o outro que eu acho mais simples e mais fácil de passar por ele antes, que é... Já tinha visto discussão, críticas em vários lugares que, dependendo de como você abastece o seu carro elétrico, se você abastece na Alemanha, que tem usina a carvão, o carro elétrico emite tanto carbono quanto o motor tradicional. E eu vi argumentos de alemães falando, tá ok, mas o carro tá circulando no centro da cidade, a usina tá fora, eu tô expondo muito menos gente à poluição da usina dessa forma do que outra. Então, em si, só o fato do carro não estar emitindo gases dentro da cidade já é algo desejável. Então, existe essa relação? Sim, veja, você diminui os poluentes locais, mas em termos de gás de efeito estufa, sim, o carro elétrico, ele não é uma alternativa, porque não tem como ser sustentável levar 70 quilos de gente em 2.000 quilos de lata. E nesse caso, inclusive, são muito mais quilos, né? É muito mais quilos, então não tem como. Então, o problema do carro elétrico, ele perpetua um uso da cidade como transporte individual. Uhum. Agora, ele não emite poluição, mas ele aumenta as ilhas de calor. Porque quando você transforma a cidade num deserto de concreto e asfalto, se quem estiver vendo a gente tiver um termômetro daqueles de distância, vai para a superfície do asfalto num dia de calor. Está 70 graus. Na biologia, a gente teve esse exercício de medir a temperatura no estacionamento e depois na mata, que fica na frente da gravação, e tinha quase 15 graus de diferença. Pois é. De 35 para 22, algo assim. Então, porque quando você tem árvore, aquela insolação solar faz com que ela transpire, aumenta a umidade e resfria o ambiente. Inclusive ela está transpirando, resfriando, né? Resfriando. Quando você não tem, aquilo serve para esquentar e secar o ar. Então você tem uma ilha de calor seco e quente, que não só, ela afeta a poluição no sentido de que ela ressuspende. Quem anda em estrada empoeirada, quer dizer, aquela poluição sedimenta e quando você sobe, fica mais tempo. Então isso é outra poluição aí também, que com os elétricos, inclusive, eu entendo que é pior, que não é só a fumaça que sai do escapamento, mas também tem a fuligem, a borracha do pneu, né? A borracha do pneu, o cobalto do freio a disco, uma série de coisas que são emitidas. É lógico que ele emite muito menos, mas os outros poluentes permanecem e o uso do transporte, o conceito de transporte individual e espalhamento da cidade continua. E esse material é mais pesado, vai parar na rua, mas se você passa de novo, você suspende isso e ele continua circulando. E ele continua circulando. Então, esse sistema, então, fora que o carro elétrico, ele mantém, então, o hábito de você privilegiar o transporte individual. Sim, que você vê. A única exceção que foi feita a pneu andar na rua foi depois da greve de 2013, onde você muda o discurso de ponte, avenida, né, e viaduto
para corredor de ônibus e transporte coletivo para eleição de prefeito. Embora tivéssemos 4 anos dizendo que o corredor de ônibus atrapalhava o trânsito. Eu lembro das faixas penduradas e toda a discussão de quem morava ao redor e tudo. Teve que ter uma mudança cultural. Então, o carro elétrico é o equivalente do cigarro eletrônico para mim. Certo. Quer dizer, você fideliza um modelo de sobrevivência de um conceito de mobilidade que ficou arcaico numa cidade desse tamanho. Se você pegar o número de pessoas que andam em São Paulo multiplicado pelo quilômetros diários que ela faz, deve dar algo parecido como levar o Uruguai inteiro para a Argentina de manhã e trazer de tarde. Tranquilamente. Paraguai, pelo menos 6 milhões de pessoas, tá quase isso. Então você vai ver. Então esse modelo, ele é insustentável. E também do ponto de vista de ciclo de carbono, não é só, mesmo que a sua energia seja a mais limpa possível, o custo da bateria energético, o custo da montagem de equipamento e da reciclagem disso, em algumas contas, dependendo das contas, um patinete elétrico emite mais CO2 por quilômetro passageiro transportado do que um ônibus velho. Sério? É. Porque ele tem uma vida média de 3 anos, transporta uma pessoa para distância pequena. É verdade. Enquanto que um ônibus velho, ele transporta 2.000, 3.000 pessoas por dia e tem uma vida média de 50 anos. Então, o melhor do mundo é você... Por isso que eu estou dizendo, o combate à sustentabilidade urbana e redução de ilhas de calor, dos efeitos locais do aquecimento e da poluição, passa necessariamente por uma mudança de atitude. Atitude em relação ao ato de se transportar. E a gente não chegou no momento ainda de redistribuir, quer dizer, você faz talvez no centro de São Paulo exista uma chance de você fazer prédios de retrofit para moradia que tenha gente que mora lá e gente que trabalhe lá. Eu moro no Bexiga. O pessoal chama de Bela Vista, mas é Bexiga, né? E no Bexiga, ele é um bairro interessante porque ele ainda não gentrificou. Tem uma vantagem, né? Porque primeiro tem de tudo lá. Tem artista, tem refugiado, tem o Bexiga dos Ricos, onde eu moro, que é naquele morro dos ingleses lá, né? Então eu que sou esquisito, ando lá e ninguém percebe, porque tem gente muito mais esquisita que eu. Todas as tribos estão lá. E você tem, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar na padaria, o chapeiro da padaria mora ali. Então você tem aquilo é uma cidade. Que é o oposto do que aconteceu no Morumbi, que é você fazer uma coisa tão separada da cidade que quem ia trabalhar e atender ali acabou ocupando a região ao redor, e aí você tem as coisas mais ricas e as pessoas mais pobres dividindo espaço porque não tinha infraestrutura. Ou é pior, Vila Olímpia. A Nova Faria Lima, aquele lugar lá, aquilo não mora ninguém. Aquilo, e uns prédios sem personalidade, uma coisa de... Bom, eu não vou discutir estética, não sou urbanista, mas aquilo ali é um lugar que você vai para trabalhar, e ninguém mora ali. Tanto que ficou deserto na pandemia. Fica deserto. Então eu acho que esse conceito de urbanismo, de recuperar a cidade, eu não estou criticando quem fez. Veja, quando o Prestes Maia e depois o Faria Lima, ele investe em anéis em mobilidade individual, você pega o plano diretor e veja como que o processo de você impermeabilizar as margens, a gente pegou todos os rios, né, e colocou o carro em cima, então hoje falta água e você está o rio lá embaixo transformado em latrina por esgoto clandestino. E quando a gente tem chuvas mais intensas, como ele está acontecendo volta cada vez mais, aquilo sobe numa velocidade insana. E agora você tem o fato de que você, quando fez as marginais, você estava recuperando os rios, a margem dos rios, o quê? Para a cidade. Agora nós estamos gastando os tubos para recuperar os rios para a natureza. Então, quer dizer, era uma cultura. Brasília é o exemplo clássico de uma cidade rodoviária. A cidade universitária da USP, onde eu estudei e ainda tive algumas atividades no campus, apesar ao longo da minha vida, ela é uma cidade que tira você sai ela se afasta, é que nem o Palácio dos Bandeirantes, né? Primeiro chama palácio, né? Fica lá no meio, uma arquitetura meio esquisita, você se cercar e fazer um enclave. Então a USP era um enclave de cultura, só que tem o seguinte, ela separou.
Na Maria Antônia, um indivíduo jogava pebolim, um físico com um filósofo. Agora nós temos que pegar um carro para ir num lugar para o outro. Então era um princípio que... Brasília era isso, né? Você faz uma cidade que é para carro e os trabalhadores vão morar em cidade satélite. Uma coisa que resultou em algo, nem em Soweto, nem na África do Sul se segregou desse jeito, né? Uma distância prudente, o pessoal que vai trabalhar com o pessoal que é da burocracia, né? Então eu acho que isso é uma fase que passou. Hoje hoje é mais difícil você passar com uma avenida em cima de um rio e você desmatar um bosque. Porque a gente descobriu a falta que isso faz, né? Descobriu. Então, essas doenças, aliás, a doença em si, faz você mudar de vida. Muitos de nós que levamos uma vida maluca, não cuidamos da gente, trabalhamos para burro, quando vai para uma UTI, e você fica ali naquele de saber se você vai para o aquém ou para o além, né? Você fala, mano, você tem a força de se corrigir. E as cidades estão doentes. As cidades crescem, elas vivem, elas adoecem, né? Algumas morrem, cidades pequenas tem cidade que está morrendo. Então, e ela tem uma vitalidade criativa, mas você percebe, por exemplo, a nossa cidade, ela foi criada com a genética, a herança genética dela era um lugar que tinha água para burro, um solo fértil, um clima ameno e você podia produzir o alimento ali. Sim, era uma cidade onde a preocupação era fazer uma janela pequena para não passar frio. Isso, era uma cidade que tinha um jeitão, essa é a genética. E a cultura do povo que foi. Nós temos hoje um inbreeding, né, de Tupi-Guarani, né? Você vê as nossas linguagens, dormir em rede. Era uma cidade onde tinha mais mameluco do que escravo, né? Era uma cidade que os bairros, tá tudo aí, né? Se dormia em rede. E aí depois você passa para uma cidade que, no afã de crescer, ela entra numa rotatória, o Waze leva para um caminho errado. E ela começa a crescer de uma forma que é estrutura, mas com o mesmo genoma. Achando que você que era uma população pequena para os recursos infinitos. E o epigenoma, o que regula a expressão disso é governança. Então a gente se preparou para um lugar onde tudo era abundante, com uma população pequena, e chegamos num lugar que esgotou os recursos naturais e está de um ambiente que está em burnout energético, hídrico. Então essa ideia de você reprogramar isso através de gestos públicos, ela passa por fenômenos complexos, porque a solução não é consensual. Quando você vai discutir, da mesma forma que o cigarro, né? Eles sabiam que aquilo fazia mal. Você acha que a história fala assim, desculpa, a gente foi mal, vou sair do negócio? Não existe isso. Então hoje, como a gente transformou muito dos bens comuns da cidade, como água, território, ar, de bem comum para commodity. Então a rua passou a ser uma commodity, era operada por empresários, e a gente que é pedestre fica estranho. Você vê o tempo semafórico. A CT, eu brinco que ela é companhia de extermínio de transeuntes, né? Quer dizer, você privilegia por cultura, o tempo semafórico é absolutamente... Eu que estou com um problema de mobilidade a pé, quando eu vou atravessar Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Bexiga, para ir pegar o ônibus, eu não chego na metade da Brigadeiro, que é uma avenida curta, antes daquele vermelho começar a piscar. Eu sempre me assusto em Brasília achando que vão me atropelar em qualquer ocasião, porque é muito antinatural para mim ver os carros parando para alguém que vai atravessar a faixa. Mas sabe como foi feito isso? Com multa. O que aconteceu foi como cinto de segurança, né? Quando fumar em ambiente fechado. Há uma mudança cultural, não é que a pessoa é ruim, é que ela foi educada naquele sistema. Então é por isso que eu estou falando, a mudança ambiental, ela não vai ser um engenheiro que irá nos redimir para a gente manter esse mesmo hábito de consumo e nós temos que repensar a cidade. Então, o perfil, né, da nossa cultura, das células que somos nós, que compomos esses órgãos
que são os bairros e que se comunicam por artérias trombosadas por veículos metálicos, né? Com essa diabetes, porque a gente usa a energia de forma perdulária, com doença autoimune, porque você vai combater as bactérias, que é o crime, mas também mata a célula normal, com toda essa diarreia aquosa, né, para os rios, e um Alzheimer dos dirigentes, né? Quer dizer, você esquece o que foi feito de bom na gestão anterior e até do que você prometeu na campanha, né? Então eu acho que a gente tem que tratar uma doença complexa dentro da atual complexidade, e eu acho que a saúde é o elemento integrador. Sabe que a sua fala sobre ter um genoma e uma expressão diferente, de repente me explicou algumas coisas que para mim são muito gritantes em São Paulo, como ver as pessoas tentando transformar um rio que ainda não está despoluído num rio que ele não é. Então, café na beira do rio, prainha na beira do Rio Pinheiros, me parece, às vezes eu sinto que eu tô vivendo uma realidade paralela, que eu falo, não é possível, gente, eu tô vendo um rio poluído, eu tô vendo uma coisa que a gente tinha que resolver urgente, não vai, é muito estranho ver as pessoas convivendo ao redor ali, como se fosse um rio em outra cidade, o Rio Sena, ou alguma coisa assim. Parece que a gente tem uma vontade de desfrutar de uma cidade que essa cidade ainda não permite. Então, mas isso para mim é bom. No sentido que ele pode não ser salubre, mas ele mostra que existe um espaço. Sim. Aquele parque linear, de bike, como eu disse, eu viro gente, né? Eu consigo andar bem. Então, aquele parque linear que vai porque tem uma pista de ciclovia na Marginal que virou pista de corrida de treino de bicicleta. E que é até perigoso, dependendo do dia, você está... Porque passa o pelotão, o pessoal quer treinar em velocidade. Então tem aquele parque do outro lado, que é o Parque Linear Mário Covas, que ele é muito legal, mas ele tem problema de segurança, mas você percebe que existe família andando ali, que existe a tentativa de pôr, do pessoal recuperar o rio como um dia foi. Eu, que sou velho para burro, eu cheguei a remar no Tietê. E o Pinheiros, que chamava Germânia, não tinha piscina, era o Coxo no Rio Tietê, não faz muito tempo. Né? A Ponte das Bandeiras era a sede da Federação Paulista de Remo, a chegada era ali. O Corinthians tinha a Atlética São Paulo, o Tietê que fechou, o Clube Tietê. Né? Por isso o clube na beira do rio. Isso, o rio era um lugar de lazer. O Espéria, né? O rio fazia parte do cotidiano da cidade, né? Então esse aspecto ele foi traduzido por uma visão de futuro que era basicamente o que transformou norte-americana, sabe? Quando você transforma isso. Não ocorreu ao prefeito de Amsterdã, que tem um trânsito horroroso, asfaltar os canais. Né? Senão teria sido São Paulo. Ele optou por você restringir o uso de veículos e priorizar transporte individual, não motorizado. Você vai a pé ou de bike. Então, o fenômeno da bicicleta em Amsterdã é relativamente recente. Mas a cidade teve uma decisão que foi na época mais acertada, quer dizer, a previsão do ambiente futuro. Né? Quer dizer, eu vou fazer um exemplo biológico. Quando um bebê passa fome, a mãe passa fome, ou então a placenta não implantou direito, ele vai falar, vou passar fome para sempre. Aí ele se programa, né? Ele aumenta, ele diminui o receptor periférico de insulina para nutrir o cérebro, para ter uma hiperglicemia, digamos, benéfica para o desenvolvimento do sistema nervoso. Ele vai aumentar a avidez dele de absorção de alimentos, uma série de coisas. Só que se ele chegou no mundo e percebeu que ele vai ter, em vez de comprar uma pipoca, ele compra um balde de pipoca e tem um monte de coisa, ele vai ter uma tendência a ser obeso. Então ele previu, houve um descompasso entre o que ele imaginou que ia ser durante o desenvolvimento e o que ele encontrou na realidade. Para mim aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós achamos que a cidade ia ter um número pequeno de veículos, que você ia privilegiar e que os trabalhadores de uma cidade fabril iam morar em pequenas vilas industriais do lado
da indústria, que você ia ter um deslocamento, que o bonde que passava, funcionava de vez em quando, e passou por uma cidade que cresceu mais e se orgulhava disso, a cidade que mais cresce no mundo. E isso fez com que a previsão de futuro nossa, que foi feita atrás, ficasse obsoleta. E a gente precisa resetar esse processo. Então a saúde urbana, aí você entende bem o que é saúde urbana ou saúde planetária. Ela não é a saúde dos habitantes que estão na cidade, é a saúde do conjunto de valores das espécies, do alimento, de tudo, de clima, de água, que permite a sobrevivência de todas as espécies, inclusive a humana. Então nós saímos de observador da natureza, do naturalista que anda caçando borboleta e observando o mundo, para estar dentro do sistema. Então as doenças infecciosas que estão reemergindo, a cidade, então, e tem um problema que confunde um pouco, é que o sanitarismo, quando quem cria o urbanismo não é os urbanistas, é a doença. A ideia do encanamento do sistema sanitário foram as diarreias. Então, a doença modifica o desenho urbano e você cria, mas tem um viés autoritário. Desde quando você criava lazaretos para tirar as pessoas com hanseníase, quando você criava as quarentenas na peste bubônica, quando a gente tinha, aqui em São Paulo, até 1940, tinha a polícia médica no Bom Retiro. Quer dizer, você tinha o desinfectório, que era uma espécie de manter as pessoas imigrantes para serem desinfetadas e morar numa hospedaria dos imigrantes, que nada mais é do que uma quarentena para saber se ele não ia trazer doenças. Que foi repetido agora na China com a quarentena de quem chegava para evitar Covid. De tudo. Quer dizer, tudo que voltou. E tinha a polícia médica. A polícia médica era um médico e um policial. Dependendo da doença, ele não ia para Santa Casa. Ele ia para a prisão. Alcoolismo, doenças psiquiátricas, tuberculose, tinha o risco de ir para a prisão. Então o Bom Retiro foi o último lugar que chama Bom Retiro, que foi o último ponto de peste bubônica na cidade de São Paulo nos anos 30. Então eu acho que essa ideia de que e o que você faz para resolver isso, né? Então você imagina, você confinar pessoas, depois você variolar com pústula de vaca o braço das pessoas para varíola. A revolta da vacina foi claramente um processo autoritário. Ele tinha um componente de vacinação, mas ele devia chamar revolta da urbanização. Quando o prefeito Pereira Passos modifica a cidade por causa da sua insalubridade para transformar numa cópia de Paris. Sim, ele aproveita a questão de uma doença para falar, bom, esse bairro vai embora, aqui a gente vai fazer vou demolir isso aqui. Então tem um componente autoritário, que agora foi levado ao extremo, a revolta contra isso no individualismo, que é o movimento antivacinal. Quer dizer, quando eu estudava na escola, eu tinha que ter uma carteira de vacinação, senão a escola não me aceitava. Agora não, nós estamos voltou pólio em Nova York. Quer dizer, ninguém viu uma criança com poliomielite. O que é coqueluche? O que é coqueluche? Ou morrer de sarampo. A gente tem de vez em quando uns hiatos. Eu mesmo, nos anos 90, fiz a primeira autópsia de sarampo, que ninguém sabia mais diagnosticar sarampo, foi de uma enfermeira que morreram ela e o bebê. Nossa. Mas o Brasil teve mortes por sarampo em anos recentes, 19 ou 20, teve o sarampo de vez em quando dá uma saída, porque o pessoal não vacina mais. Então essa ideia, não, eu não vou vacinar porque é meu direito, né? Aliás, a última morte de varíola no mundo foi em Birmingham, na Faculdade de Medicina, onde tinha um laboratório de varíola e tinha uma fotógrafa que pega a varíola e morre porque a mãe era antivax. Quer dizer, o último caso foi em Bangladesh, mais tarde, mas a última morte foi na Inglaterra. Espontâneo, né, da doença. Então a gente tem hoje uma epidemia também de desinformação. Eu gostei, eu não tinha pensado por esse aspecto, que é
quanto doenças ou condições de saúde acabam moldando a cidade, né? Você tem o sistema de esgoto por conta da onda higienista, de descobrir, né, separar a pessoa do cocô, jogar isso lá. Acho muito legal. A gente tá vivendo uma nova epidemia agora, ou novas epidemias por conta disso. Você falou de uma que a gente tá meio que vendo ser tratada ou remediada, ou discutida pelo menos, que é a poluição do ar, que eu comecei perguntando sobre ela. Mas ela tá vindo com outras doenças junto, né? A falta de mobilidade das pessoas, o fato da gente passar horas e horas e horas num trânsito, no metrô, onde for, fazendo um deslocamento enorme que gera problema de pressão, diabetes e outras coisas aí, em quem às vezes passa 4 horas, 5 horas do dia em deslocamento para ir trabalhar. A gente tem o problema da água, da impermeabilização do solo e outras coisas de construção. E vou pôr uma outra camada em cima que está cada vez mais latente, que agrava tudo isso ao redor, que são as mudanças climáticas. Que a gente vive em cidades que foram pensadas para um clima, agora é outro, para um regime de chuva, agora é outro, e que é uma coisa que se retroalimenta, né? Se a gente está usando um transporte individual que emite gás carbônico pra caramba, a gente está simplesmente piorando o problema que fez você pensar em querer ter um carro para ter ar-condicionado para ir para o trabalho. Que outras doenças a gente vai ver acontecerem e que respostas que a gente tem que ter para essas doenças em ambientes urbanos para simplesmente não isolar quem tem mais condição do problema que continua acontecendo para o grosso das pessoas. A dúvida que você me põe é a humanidade não vai desaparecer, a gente tem que só saber quem vai sobreviver, é determinado por políticas ou por princípios de solidariedade ou pelo índice da Forbes. Certo. Quer dizer, então eu vou dizer por que eu sou otimista, porque eu falei um monte de coisa, vai voltar doença, eu praticamente peguei as pragas do Egito e o Apocalipse de São João, né, e comecei a vomitar aqui. Mas, primeiro, as coisas hoje, tem uma coisa que é simbólica na gente, que é onde você pega filme dos Estados Unidos B, que fala de tragédias naturais. Vai cair um meteoro, vai vir uma onda de frio. A história é sempre a mesma. Tem um grupo de cientistas que avisa, ninguém leva em conta. Aí quando está chegando o meteoro, o pessoal vai chamar o cientista. O chefe da equipe sempre morre, vítima pela onda do frio e tal, que está lá no observatório longe. O mais novo é o que vai entrar na nave que um grupo de pilotos da NASA vai levar. Você já sabe quem morre, que é aquele piloto jovem que se despede da filha. Volto em breve, minha pequena Judy. Esse você tem certeza que vai morrer na missão. E aí eles conseguem detonar o meteoro ou só prevenir as pessoas para serem deslocadas da onda e assim por diante. Tem uma diferença que às vezes o presidente fica na onda, né? Que eu acho no caso do Brasil, eu duvido que algum político nosso ficasse ali o primeiro para entrar na nave que vai embora, né? Então isso está acontecendo agora. A Discovery Science mostrou, vai acontecer. Aí você tem o natural, que é contra a informação. E atribui esses fenômenos, não a fenômenos naturais, mas a países, né? Como o Tucídides fala que foram os persas ou os espartanos que causaram a crise de tifo quando morreu Péricles. Ou foram judeus, ou foram mulheres bruxas, ou foram outros países, né? Em Milão, eles apedrejaram os espanhóis porque Milão combatia com a Espanha o mercado do Mediterrâneo. Então tinha umas coisas assim meio que se repetiram. O bode expiatório, né? O bode expiatório, ou a comunidade, ou a cultura, ou o gênero, ou qualquer outra coisa. E depois você percebe que não tem, quer dizer, você começa a dizer que aquilo não é natural, é uma coisa que foi criada por um complô. Eu entrevistei um desses cientistas que estava avisando do problema aqui, que é o Fernando, professor da URGS, que estava faz modelagem de previsão hídrica, que passou
semanas e dias e horas avisando que podia ter uma grande chuva, ia ter uma grande chuva, tá chegando a grande chuva, tá chegando a água na cabeceira do rio, tá chegando a água no rio, tá subindo a água em Porto Alegre, enquanto aconteceram aquelas enchentes de 2024. Pois é, agora o que aconteceu depois? Vamos pegar o caso de Porto Alegre, que é emblemático. Bom, depois que veio a onda... Que foi uma onda que não precisava ter entrado na cidade. Tem entrado na cidade, mas aconteceu, entrou, como ele tinha sido previsto, você toma jeito. É que nem você tem um infarto, trabalha que nem um maluco, fuma que nem um maluco, tá, não sei o quê, tem um infarto, aí você vai mudar a vida. Então, por isso que eu estou acreditando, a natureza já está fazendo nos PowerPoint muito elucidativos, né? Como em Porto Alegre, como está acontecendo nas inundações em São Paulo, na volta, na dengue, que passou a ser de uma doença do Nordeste em costa, passando para o Brasil inteiro, na volta da febre amarela, nas queimas desse espaço, quando você pega e destrói a mata e o pasto se transforma saiu, né? Então você tem, os condomínios foram entrando, as cidades foram crescendo, e você tem aquela mata que não se recupera, aquilo pega fogo fácil. Você tem questões que são previsíveis, mas que agora aconteceram. Então você deslocou a questão do ambiente remoto do futuro e trouxe para dentro do teu CEP, acontecendo com você e com as pessoas que você ama. E desculpa, espacialmente também, né? Porque a gente viu toda uma discussão na imprensa em São Paulo falando que São Paulo é a cidade mais poluída do mundo, porque estavam usando o índice errado para falar de material particulado no ar, que só levava em conta maiores cidades, algumas delas, e o pessoal da região norte falando, não, esse índice que vocês estão vendo hoje, que é um absurdo para vocês, é um dia limpo de céu aqui em Manaus, aqui quando tem queimada aqui ao redor. E aí a Amazônia queimando lá, tá deixando a poluição do ar aqui muito pior do que qualquer coisa dessa. E a gente não parou nada na cidade, porque era véspera de eleição para prefeito. Então, o que aconteceu é que a gente agora está começando a sentir na pele que isso de fato está afetando a gente. Assim como, por exemplo, você vê que a queda da mobilidade, a velocidade de transporte está fazendo as pessoas terem menos apego ao transporte individual. Você está deixando o preço do estacionamento, o tempo que você gasta, a mão de obra, você está preferindo compartilhar carro. As moradias estão mudando do tamanho. Você não tem... Antigamente, nos anos 80, 90, as propriedades do imóvel era número de quartos, número de vagas na garagem, não importa onde ficasse. Veja o que aconteceu, por exemplo, com esses condomínios grandes de casas de luxo e tal, que ficavam ao longo das grandes rodovias do estado de São Paulo. Você imaginava que ia chegar mais rápido no seu trabalho. Sim. Só que todo mundo imaginou mesmo, né? Trombosou. Então, em vez de você chegar mais rápido, você vai morar mais longe. Mais longe. Então, isso dá uma carga no transporte. Isso é tráfego induzido. Então você trombosou aquilo. Quem construiu a ponte de Safena, que são novas margens, novas rodovias ao lado daquela rodovia que tinha 4 pistas e que se mostraram insuficientes? Todos, morando ou não lá. Quer dizer, nós pegamos gente que mora o imposto de todo mundo e colocamos a favor de um lugar que foi construído. Então você vende o condomínio, mas quem paga depois a manutenção daquilo é a população como um todo. Então essa questão também da injustiça, da destinação urbana, você vê isso muito em cidade do interior. Como o imposto rural é muito baixo, é melhor você transformar em zona urbana. Então, o que você faz? Você pega a terra, antes você avisa, eu vou transformar isso em zona urbana. Aí você pega a terra, que é rural, barata, e compra. Isso aconteceu com a Nova Faria Lima. Você já sabia que ia fazer um avenidão lá, você esquentou o valor. Isso vai valorizar muito no futuro. Então, você vai lá e compra. Aí, você faz uma avenida com palmeira, coqueiro, fonte luminosa e tal, e põe um shopping center na ponta. Nossa, você está me escrevendo várias cidades do Paraná por onde eu passei. E aí isso vira condomínio fechado. Então você pega em cidades que às vezes não tem calçada, saneamento, e vai esquentar através de dinheiro público
um lugar que vai favorecer um grupo de pessoas. Então eu acho que esse é um modelo que ele foi muito aconteceu nos Estados Unidos, isso, né? Mudar em condomínio, a gente passou a ter como modelo, e isso tem a ver um pouco com a falência do sistema de melhoria de qualidade de vida como política pública. Por quê? Depende do que você entende por qualidade de vida. Se o teu modelo de qualidade de vida for o modelo americano, o planeta não aguenta e sempre vai ter desigualdade. Então, o modelo de você consumir como um americano, não dá. Sim, e se o consumo é o que garante a sua qualidade de vida, você tem dentro desse sistema a garantia de que você vai manter as desigualdades. Você vai perpetuar e mais, o sistema começa a investir Então, por exemplo, você tem... eu desconfio que uma interrupção de nível de energia elétrica para um bairro rico, ele vai demorar muito menos do que se você morar na ponta. Eu tenho um caso particular para contar aí. Eu fui numa praça na Zona Oeste de São Paulo que dizem que ao redor moram presidentes ou ex-presidentes ou coisa assim. E fui lá porque eu passei por ali no caminho e tinha um brinquedão pro meu filho brincar. Eu falei, nossa, ele tá na fase de pendurar nas coisas agora, ele vai subir aqui feliz. E tava com meu filho lá, ele pendurado, brincando, meio da semana, de manhã, um horário que, por conta do tipo de trabalho que eu tenho, eu consigo ficar com ele ali. E tinha chovido muito na noite anterior, de repente caiu um galho na praça, um galho gigante de uma árvore, quebrou e caiu. E tudo bem, a gente brincando. Em questão de meia hora, apareceu um serviço de emergência de jardinagem da prefeitura. Eu nem sabia que isso existia. Sirene ligada, o pessoal veio, motosserra, vem. 1h30 depois já não tinha mais galho na praça. Nossa, onde tá isso com as árvores caíram na minha rua? Então, isso aí também você pode estudar biologicamente, sabe, Átila? Eu gosto de fazer... Porque você pega, por exemplo, um vírus, ele é muito simples, não tem gestão nenhuma. Uhum. As moléculas interagem ali e um compartilha com o outro. Uma bactéria, por exemplo, quando desenvolve resistência a antibiótica, ela passa por o plasmídio de resistência para outra e faz um biofilme e resolve ali. Então, isso é um tribo de caçador-coletor. O sistema de hierarquia é praticamente nulo. Na hora que você vira a cidade e começa a organizar, você passa a ser um ser multicelular e conforme o tamanho da cidade tem que ter um sistema nervoso de gestão que manda nos outros. E a gente faz exatamente isso. Então você tem gente que trabalha, que produz, depois tem gente que acumula e vende, depois tem gente que manda, organiza. Tem que ter um sistema nervoso de direção. E o problema é que como você prioriza o todo e não privilegia partes. O que está acontecendo com a gente é que a gente tem um sistema que não é biológico, ele é construído. Então, num sistema biológico, você quer que todo o corpo sobreviva. Idealmente, né? Num sistema que a gente construiu, há um processo onde tem alguns órgãos que são mais privilegiados, ou bairros, que são mais privilegiados que outros. E esse processo significa que o fenômeno fundamental para a sustentabilidade chama-se cidadania qualificada. Porque eu acho aí de novo que a saúde é importante, porque o ato de cuidar, ele é intrínseco à sobrevivência da nossa espécie. Nós nascemos com um cérebro grande, mas não somos páreo para bicho nenhum. Então, e quando você tem que fazer o parto, né, vai estreitando a pelve para ter biomecânica de marcha e aumentando o cabeça e ombro para poder ficar de pé e exercer a criatividade embutida, a cabeça cria o paradoxo obstétrico. Sim. A gente vive esse dilema no parto. No parto. Então, uma primata, por exemplo, dá luz em 30 a 40 minutos e a cabeça não roda, ela põe e acabou. Só que a gente não, o sacro desce e tem que descer que nem um parafuso, demora 12 a 14 horas. E aí o parto assistido passa a ser quase que uma necessidade. Sim. E mais ainda, a complexidade do sistema nervoso faz com que a autonomia desse ser, ela seja tardia, então você precisa ter, inclusive, por que mulheres sobrevivem, minha opinião, muito ao final da fase reprodutiva.
A vida Vida delas... pós-menopausa, né? Por quê? Porque alguém tem que cuidar, ensinar e treinar aquela criatura. Então, não tem a história... O cuidar em si não tem história. Ele só tem presente. A forma de cuidar tem história. Mas na nossa espécie é uma necessidade fundamental. Não, ela existe. A nossa espécie só existe por causa do cuidado. Então, ela não tem passado, ela não tem futuro. Ela é onipresente. Ela tem um componente metafísico. Ela é porque é. Como pai de uma criança de 4 anos, essa realidade bateu na minha cara, assim. Pois é, então então eu acho que esse ato de cuidar, ele tem uma força criativa muito grande. Por isso que eu acho que o adoecimento planetário ou das cidades vai levar a forças de cura, assim como nós fazemos isso do ponto de vista individual. E como é que eu sei disso? Eu nunca estudei isso, mas eu vejo as pessoas que morrem, então eu vejo a narrativa da família. Tem gente que percebe que quando uma pessoa querida morreu, além dela sentir dor, culpa às vezes, né, porque ela começa a exigir de si uma coisa que ela não faz nem com ela mesma, um cuidado extremado, além da revolta, às vezes até alívio, né, que é difícil da pessoa assumir, e infelizmente também tem indiferença, né. Você vai uma pessoa que morreu, que mora sozinha, ou que você mal conhece, ou não tem afeto nenhum, você vai... Aquilo é um fardo, como perder um documento e tirar uma segunda via de um documento importante. Então eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que se fala assim, olha, quantas pessoas morreram da sua família com esse sinal? Aneurisma de aorta, dor torácica, que pensa que é infarto, anticoagula e morre. Quando é aneurisma, não faz bem. Então a pessoa fala, eu vou mudar, cuidar da minha saúde. E a pessoa que sobrevive, né, não tem as que sobreviveram, também fala, putz, eu quase fui, cara, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer tal coisa. Ou quando alguém fica doente da sua família, se tem um filho que tem uma doença e tal, tem gente que muda e fala, eu vou parar de trabalhar tanto e vou cuidar dessa pessoa. Porque o cuidar é nosso. Então, eu acredito que quando você sente que você pode adoecer por uma questão climática, ou de poluição, ou proximidade, está fazendo com que as pessoas se revoltem. Então, hoje, se eu tivesse o desmatamento que ocorreu em São Paulo, hoje ele não existiria. Pegar os rios e transformar em avenida não seria mais possível. Pelo contrário, você está pegando... Eu moro no Bexiga, tem o córrego de Saracura, agora você tem turismo que você passa pelos rios ocultos e forças para tentar recuperar alguns deles, como você está vendo no Rio Pinheiros, como você está vendo no Rio Tietê. Mudou a forma como eu vejo isso. Então você está captando uma vontade... Quer dizer, a cidade imagina, você está querendo ter uma coisa, mas o fato de querer vai criar força política e com isso E tem outra vantagem também. Um jovem de hoje, no ensino fundamental médio, no fundamental 2 e no ensino médio, ele já tem a ideia do clima e da sustentabilidade. Eu nunca tive isso. Eu nunca... quando a faculdade de medicina criou, nos anos 80... No final dos anos 70, início dos anos 80, o laboratório de poluição atmosférica, pelo meu orientador, o Georg Bohm, ele teve a visão disso. Os outros professores passavam lá quando recebia a visita para mostrar um exemplo de uma coisa inútil. Porque o médico não se ocupava daquilo. Agora começa. Os hospitais estão querendo fazer a lição de casa serem hospitais saudáveis. Então eu acho que a saúde, esse discurso... Eu vou pegar um exemplo clássico. Vamos pegar uma consequência, porque tudo faz parte da mesma sindemia. Carro, exercício, falta de crescimento abusivo, consumo abusivo de energia, resulta em poluição local e mudança climática. Falta d'água, tudo que vem junto. Morre no Brasil mais ou menos 50 mil pessoas ano por acidente de trânsito. A gente chama de acidente, que é mais ou menos o número médio das mortes da Guerra Civil de Angola. Sim. E que a gente chama de acidente é crime. Uma parte grande é crime, imprudência, negligência, uma série de outras coisas. Bom, no caso do HC, onde eu trabalho, só chega encrenca.
É quando o helicóptero, o Águia vai para trazer, o resgate. Trauma grave, o HC é um dos pontos de referência, como tem outros hospitais. Quer dizer, todo mundo que tá em moto se acidentando, em algum momento vai passar por lá. Não, pode ir para outros lugares, mas o HC é o lugar que vai o mais grave, né? Bom, então você vê que a gente tem... E isso deu algumas consequências positivas, né? Por incrível que pareça. Nós temos um serviço de cirurgia de trauma excelente. Sim. Você tem UTIs e tem a rede de reabilitação do Simão Toro, que é o lugar que... aliás, o programa de atendimento pré-hospitalar de trauma grave começou em 76 com o Dário Berolini, junto com os Estados Unidos, treinando bombeiro. É uma história interessante, porque ele inclusive foi processado pelo CRM, porque ele estava ensinando procedimentos médicos para bombeiro, né? Então, era uma coisa que e virou uma lei. Então, a gente conhece bem o quanto custa manter essa pessoa viva. Uhum. Desculpa, vocês estão pagando o preço quando a gente tem uma mudança de política de velocidade de marginal, É a ou saúde de que paga, passageiros de somos moto. todos nós. Você tem, por exemplo, quando você tem uma lei que fala assim, pode atravessar, você permite que a moto circule entre as faixas de rolamento, bom, quem está pagando isso? Quem ganha, eu sei, é a indústria de motocicleta. Quem está pagando? Aquelas pessoas que ficaram amputadas, não só as que morreram, porque para cada um que morreu, multiplica por 10, você tem as pessoas com incapacidade permanente. Então, esse pessoal vai ter que ter reabilitação, vai ter que colocar prótese às vezes, vai ganhar uma pensão por invalidez. O custo disso não é computado como externalidade, cai na saúde. E mais ou menos 25% dos leitos de emergência que a gente tem hoje, ocupados, de alta complexidade, são por violência no trânsito. E quem vai pagar a pensão por invalidez? Então, porque quando o indivíduo cai no chão, um menino desses, né, ele se transforma. Engraçado, ele tem uma personalidade dupla do ponto de vista espiritual. Quando eles quebram o retrovisor do carro, eles são demônios. Quando eles se enxergam com a pizza na tua casa, eles são anjos. Então, eles ficam entre o inferno e o paraíso no mesmo dia. Quando eles caem, eles ganham por risco. Ele não é empregado de ninguém. Ele não é empregado do parceiro do aplicativo, né, do restaurante, nem de quem pediu. Ele fica com ele. Então, essa economia integrada, que é mais ou menos a do patinete elétrico versus os ônibus, você pegar o ciclo de vida inteiro, ela precisa ser feita. Quem une isso? Saúde. É no colo de vocês. A saúde tem a condição de falar. Essas são as chamadas externalidades, que os economistas chamam de externalidades. A gente chama isso de doença ou morte. Isso que pode fazer com que você organize, e mostrando isso, você sabe que custa dinheiro isso. Então aí você pode, se desveste a história ambiental daquela caricatura de gente que abraça a árvore, é isso que eles chamam a gente, me chamaram de romântico no Congresso Nacional. Eu até pedi um certificado para levar em casa, né? Porque eu sou meio tosco. Então, se o Congresso dá um documento dizendo que eu sou romântico, eu posso mostrar mais. Porque era como se eu fosse desconectado da realidade. Né? Então, o que a Marina Silva sofre quando vai no Congresso, né? Você tem aquele monte de gente tratando ela porque ela é considerada uma pessoa que está falando de coisas que não fazem razão. Eu era o cara que jogava água no chopp na pandemia. E aí você passou por isso. Então, essa coisa de você ser descaracterizado, ela quando você coloca morte e custo, você começa a jogar no mesmo campo com o governo. E quando você fala para a pessoa, eu acho que o egoísmo vai fazer mais do que o ambientalismo na questão da resolução dos problemas. Nós vamos fazer isso porque a gente não quer ficar doente ou que as pessoas que a gente gosta fiquem doentes. Eu vou aproveitar esse conhecimento teórico e prático seu para fazer uma pergunta egoísta, então, para quem estiver assistindo. Como alguém que acompanhou tantos aspectos da cidade adoecendo, tanto a cidade quanto as pessoas,
quantas famílias, o arrependimento de quem está ao redor, de quem passou por aquilo, ou quase foi, e agora quer mudar as coisas. Que tipo de hábitos, mudanças que a gente pode adotar na nossa vida para quem está numa cidade que pode fazer uma diferença de vida das pessoas? E aí pode ser tanto da coisa de eleger melhores gestores desses sistemas, mas também de, dentro do que é possível, entendendo que são esferas diferentes, buscar lugares, condições, situações que fazem com que a gente viva melhor, do que a gente vai se arrepender menos depois. Bom, eu vou falar com o viés de paulistano e que gosta da cidade, né? Meu sonho não é ir para um lugar remoto, eu acho que eu não aguento mais, eu acho que eu prefiro morrer de infarto que de tédio. Essa é uma escolha pessoal, não, né? Não sei se isso é... E tem gente que se daria bem com isso, mas eu, pela minha forma de vida, eu vou falar com viés. Agora eu não vou falar como cientista, eu vou falar como pessoa, então não precisa me levar a sério. Eu estou dizendo a minha... Até agora pode me levar a sério, né? Eu falei baseado em dados estudados. Agora eu vou falar como pessoa. Primeiro, aproveitar a cidade, né? A cidade de São Paulo, com todos os seus problemas, ela tem uma riqueza cultural e você sempre vai achar uma tribo com a qual você se identifica. Então, eu tentaria transformar, na medida do possível, a cidade não como um obstáculo, mas como um ponto de encontro. Que cada um construísse uma rua própria, que sai do coração, do nosso afeto, dos nossos gostos, e dê na casa das pessoas ou dos lugares que você tem prazer de fazer. Então, por isso que a cidade tem que ser... na hora que você vai sair da cidade, da sua casa, e você fala, não vou sair porque vai demorar muito tempo no trânsito, ou porque eu tenho medo, ou porque a calçada é ruim, essa cidade eu lutaria para você manter essas ruas, que a infraestrutura física permita que você frequente essa cidade afetiva. Meu filho, nesse sentido, tem sido ótimo para redobrar esse esforço de sair, fazer... É uma experiência completamente diferente sair do ponto A para o B de carro e sair do ponto A para o B a pé com ele. Ou de ônibus, ou de transporte. Sim, sim. Quer dizer, o trem na Marginal para ele é um zoológico. Você sai do meio da roda gigante e chega na vaquinha no Santa Marta. É isso, esse então, quando você constrói, por exemplo, você fugir da cidade, que tem uma coisa que eu chamo, que eu não conseguiria viver, que é aqueles enclaves, que tem trabalho, moradia, lazer, no mesma portaria. Você cria um enclave. Eu estou propondo até para a Faculdade de Medicina criar um que tem um hospital, maternidade e um crematório gourmet, porque daí você nasce ali, vive ali e pode fazer compostagem também, né? Fazer compostagem do corpo para fazer um ciclo ecológico completo. E a gente viu como o isolamento faz mal, né? Porque ele quebra, fragmenta o tecido urbano, e quem estava na pandemia, as crianças que foram no período de socialização na pandemia, apresentaram problemas importantes de socialização depois. Então eu acho que eu aproveitaria a cidade, eu procuraria frequentar dentro das minhas possibilidades o mais possível os lugares que você consegue ir. E se eu for fazer isso, eu procuraria usar no máximo possível o transporte coletivo. E inclusive você pode até descer antes, como às vezes eu faço, dia que eu não consigo ir de bike, em vez de eu descer na Estação Brigadeiro, eu desço em frente ao Conjunto Nacional. E eu faço aquele pedaço pela Paulista, que é um passeio, ainda consigo, porque a calçada da Paulista é boa. Se você estivesse morando em Guaianazes, você não ia conseguir fazer isso. Então, como é que você faz? Isso que é o que vai definir a diferença entre um profissional de saúde e um prescrevedor. Você tem que fazer com a pessoa o que dentro das circunstâncias que ela pode fazer exercício. Temos hoje um sedentarismo compulsório. Muitas das ocupações nossas são deitadas. Não existe computador a dínamo. Nós temos que vem da eletricidade. Como é que você faz para ter tempo para reservar um espaço para você mesmo quando a gente trabalha mais do que devia? Então essa é uma forma, cada um vai achar a sua. E o remédio melhor é óbvio criar consciência, porque
e ter um incentivo, uma valoração, lutar para que você valore, não só puna, mas valore quem faz correto. Então, vou dar um exemplo, né? Lá no Bexiga tem uma declividade grande, porque todo aquele vale que vem da Paulista desce e vai ter lá na Praça 14 Bis. E aquilo inunda, né? Então, será que em vez de fazer um piscinão ali, se você desse um desconto no IPTU para os prédios captarem água de chuva? Quer dizer, será que isso não seria uma forma de você dar um incentivo? Será que as redes de farmácia não poderiam, por exemplo, reciclar? A saúde limite um monte de coisa, mas fazer posto de coleta seletiva de coisas, dando um desconto no preço, né? Você tem um medidor lá, você vê o peso do que você pôs, você fotografa, tem um comprovante, isso dá. Quer dizer, essa história de incentivo. E será que o mercado imobiliário não podia ter ainda uma outorga onerosa que não fosse você gastar um dinheiro onde você quer, mas você seja obrigado a produzir um imóvel nessas regiões que estão gentrificando? Tipo ali, Baixa Augusta, General Jardim, está começando a surgir um monte ao lado da Rebouças, né? Só que você está ali é para quem não pode trabalhar ali. Será que você não tem que condicionar isso, dar um incentivo para você que compense a pessoa construir prédios que tenham proximidade, que tenham uso misto? Será que você não pode prever isso? Será que o solo só pode ser, o espaço urbano seja só commodity, não pode ter uma coisa de bem comum? E isso depende de votar. Eu acredito que hoje tenha condições para isso. E existe uma complexidade, né? Quando a gente tinha, por exemplo, segregava as pessoas mais pobres em bairros que começavam com B. Brás, Bexiga, Barra Funda, Belém e Bom Retiro. Agora nós temos um abecedário completo, né? Porque você acrescentou não só mais bairros, mas também um tipo de gestão paralela que é o crime organizado e a corrupção. Então você tem gente que loteia o espaço por Bíblia, por bala ou por ambos, e você consegue eleger uma bancada que tem um interesse grande nessa história. Então será que você não pode reverter isso utilizando incentivos? Singapura, por exemplo, fez isso. Singapura era o lugar que era o ó do Borogodó tal, e conseguiu fazer com que você conseguisse prédios aonde você tem uns prédios para as pessoas com idade e você dá incentivo para que a família tenha possa comprar perto de onde mora o idoso. Então você consegue organizar isso através de incentivo. Mas isso foi feito porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo isso. Então quem construiu somos nós. Então acho que a ideia de você valorizar isso como pessoa, essas coisas que são recuperar um pouco da cidade como espaço comum, não como enclaves e condomínios fechados que se isolam e criam uma realidade paralela, eu acho que é um meio que eu procuro fazer na minha vida, né? Eu procuro utilizar a saúde como uma forma de dizer para as pessoas que aquilo faz bem para a saúde. E isso, se você olhar na COP 30, eu fiquei surpreendido que a discussão deslocou muito para a saúde humana. A discussão de injustiça ambiental, que os mais afetados vão ser isso. Quer dizer, teve uma pegada onde a saúde, que era uma coisa que não entrava na agenda, porque a saúde humana, a questão era climática, descobrir, mostrar plausibilidade do efeito, dominava, e a perda de biodiversidade acontecia em ecossistemas. Hoje, a perda de biodiversidade é morrer os mais fracos, os mais novos e os mais doentes. Isso é perda de biodiversidade para nós. Então, será que isso não está chegando no momento que está bom para começar a trabalhar nisso? Então, eu acredito que essa seria o meu conselho, você não desistir. Porque se você começa... a minha geração é um monte de velho rabugento. Puta, um monte. Você imagina, tinha o Woodstock, tinha a Primavera de Paris, você tinha a história da Guerra do Vietnã, você imaginava que ia acontecer uma coisa diferente, a gente entregou uma situação pior, do ponto de vista ambiental, né? De valores e tal. E se você fica colocando nessa tecla da rabugice, você acaba
Eu estou fazendo curso para velho rabugento, até brinquei, eu estou fazendo um curso de fura-bola de criança quando cai no quintal. É a prova, quando você chega nesse nível, você chega no... Você ganha a nota máxima, né? Eu não consegui chegar nisso, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança dos jovens, transmitir as nossas frustrações para essa geração que vai vir melhor que a gente, que vai vir mais conscientizada, que já está ciente do problema, já vive nessa realidade. E eu acho que esse é o papel que a gente que está mais no bico do corvo diga que hoje a gente consegue ter melhores instrumentos para prever o que vai acontecer. Quando a gente transformou as cidades no que são, os prefeitos não tinham os instrumentos de previsão. Agora tem. Então, se você não fizer, não é por ignorância legítima, é por ignorância deliberada. Você sabe que está errado e você continua dizendo que esse não é ignorância, é desonestidade, né? Eu acho que a gente tem hoje meios até de checar isso melhor. Sim. Se você vê alguém falando tem que voltar ao home office, vai todo mundo trabalhar ali na avenida, na beira da poluição, de novo, porque eu quero todo mundo presencialmente, mas eu não vou. E no horário mais caótico da cidade, eu vou sair com meu carro, pegar a bicicleta e vou competir e treinar triatlo ali na Marginal. Você começa a sentir um pouquinho mais na pele essa discordância entre o que você cobra e o que você aplica, né? Eu brinco até que aquela ligação entre a linha amarela e a verde é uma academia subterrânea, né? Porque você tem salto, você tem corrida, artes marciais, tudo ali. Então, essa ideia de que... Então, o que aconteceu? Quando a gente privilegiou o trem, e não privilegiou as pessoas que vão de um trem para outro, que custou para o metrô ter que fazer um outro túnel. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que essa ideia da humanização, quer dizer, a gente tem muita inteligência artificial, mas nós temos que incorporar o afeto natural, o cuidado natural que existe em nós. É como se o cérebro tivesse passado na frente do coração. E eu acho que o segredo do futuro vai ser que você incorporar coisas das humanidades nas soluções tecnológicas. É o propósito desse podcast. Eu aprendi a duras penas na pandemia que a solução técnica, que era a vacina, não foi adotada por muita gente que pagou com a vida, por uma questão muito mais de humanidades do que da solução aparecer ou não na frente dela. Isso depende de uma falha nossa das ciências, digamos, exatas, né? E também das humanidades que tem que aprender a nossa linguagem. Então, por isso que eu digo que a separação da USP em lugares distintos, inclusive setorizados, né? As humanas ficam num pedaço, as químicas ficam no outro, a saúde fica no outro. Ela pode ter sido boa do ponto de vista de conceito, mas ela foi pior do ponto de vista de interação. Mas como hoje a interação é mais fácil, como a gente está fazendo aqui, talvez exista uma solução para isso. Obrigado por pelo menos apontar caminhos nisso, apontar os problemas e apontar boas soluções. Acho que a gente pode compartilhar mais cuidado aqui. Pois é, muito obrigado, foi um prazer e um abraço para todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa aula com o Paulo Saldiva, que, como você vê, é uma pessoa que tem camadas e camadas no que está falando, e um assunto denso, cheio de lições, mas com muita mistura do que é a nossa vida, e que está vindo de uma pessoa que está vendo de ponta a ponta o que acontece, tanto nos tecidos, quanto na sociedade, quanto nas pessoas, quanto na família. Acho muito curioso a gente aprender com um patologista sobre o que a cidade nos causa de bom e de ruim. Espero que te traga boas lições como me trouxe. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe o Não Ficção e os vídeos regulares onde vira e mexe a gente passa por essa mistura de ciência, ambiente, saúde e vida urbana também. A gente se vê na próxima.